A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os que estão sempre nos acompanhando através do nosso canal Mensagem de Fé. Que Deus em Cristo abençoe vocês ricamente. Eu queria transmitir uma palavra de Deus hoje para o coração de todos vocês que estão nos ouvindo. Salmo de número 12, versículo de número 5 diz assim: Por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei, ou eu protegerei e salvarei a quem por isso estão ansiando. Olha que coisa tremenda, ou por isso anseia. A palavra de Deus ela é bem clara quando nós lemos a Bíblia Sagrada. Em muitos episódios da história da Bíblia Sagrada, nós vamos ver o povo de Deus sofrendo opressões. E essas opressões levaram Deus a fazer algo em benefício do seu santo povo. Veja o que acontece no Egito com Moisés. A história diz que o povo foi oprimido 430 anos, sendo oprimidos pela nação dos egípcios, pelo faraó que não conhecia José. E a história vai dizer que ele até colocou um censo de morte para que matassem os meninos hebreus e eles não viessem a viver, a crescer, se tornassem homens maduros por causa do censo de morte, porque o faraó temia como o povo de Deus ele se multiplicava rapidamente em seu território, lá na terra de Gósen, lá no Egito. Ele ficou com medo de que eles viessem a criar uma revolta contra eles e em uma rebelião eles pudessem usurpar o trono do próprio monarca. Mas a história vai dizer que não foi isso que aconteceu. O povo de Deus não queria, usurpar o trono do faraó do Egito. Sim, mas o povo queria liberdade. O povo queria estar livre com Deus, sentir a paz no seu coração e poder cultuar a Deus e servir a Deus, como ele serviu lá no deserto. Então a história vai dizer que Deus se levantou, trabalhou, usou Moisés e através de 10 demonstrações do seu grande poder e de sua autoridade, o Senhor Deus, ele deu livramento e libertação ao povo de Deus pelas mãos de Moisés, daquela opressão que estava instaurada contra o povo de Deus ali dentro do Egito. Então Deus se levanta. O salmista falou uma grande verdade: por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor. Aleluia! E Deus se levantou naquele dia e deu vitória a Moisés e toda a nação hebreia que estava dentro da terra do Egito. Deus também se levantou nos dias em que os filisteus oprimiam Israel. No livro de Juízes, no capítulo de número 13, conta a história do menino Sansão, que ele nasce como um símbolo de libertação e de livramento para o povo hebreu que estava sendo oprimido pela nação filisteia naquela época. Os filisteus começaram a oprimir Israel. E por 40 anos eles começaram a oprimir e trazer uma opressão terrível, ferrenha, cobrar altíssimos impostos, levar as lavouras melhores de Israel, todo o alimento, todo o mantimento que existia naquela época, era levado pelos filisteus, porque eles estavam dominando sobre Israel. E Israel vivia escravizado, sendo oprimido, sendo humilhado, sendo abatido e muitas vezes tão angustiado, tão aflito, que eles chegaram a clamar a Deus. E quando a Bíblia diz que eles clamaram a Deus, Deus fez uma grande promessa. E ele enviou para uma mulher que era estéril um sinal de esperança e um homem ou uma criança que se tornaria o libertador, como a Bíblia diz. A criança Sansão seria o pequeno sol, como diz o nome dele em sua tradução. Ele traria esperança à nação hebreia. Ele traria felicidade. Ele traria a paz de novo aos muros de todo Jerusalém. Ele seria aquele que iria trazer a alegria do povo, tirar o povo da opressão dos filisteus, libertar a nação dele com o grande poder que Deus lhe deu na sua vida através do poder do Espírito Santo. E Sansão se tornou-se um grande herói da tribo de Dan, como nós conhecemos a história. Por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a todos aqueles
que estão sendo oprimidos. Eu os salvarei, diz o Senhor. Aleluia. E Deus vai te salvar da opressão ou da opressão que você estiver vivendo em sua vida. É Deus quem vai entrar na causa. É Deus quem vai julgar a causa. É Deus quem vai se levantar e vai te dar a vitória. Por causa da opressão do pobre, do gemido do necessitado, Deus vai se levantar. Glória a Deus. E na história de Esther nós também conhecemos também que houve opressão por parte de um tal do inimigo chamado Amã. Amã, ele se levantou contra o povo de Deus e ainda queria também matar um judeu. Ele particularmente escolheu o Mardoqueu para ser vitimado por ele, para ir para uma forca. E ele até comprou a corda, e ele até deu nó, e ele até fez a forca, e ele até preparou o cenário, e ainda acusou o Mardoqueu. Mas a história vai dizer que Deus lutou por Mardoqueu, porque ele estava sendo oprimido pelo homem que tinha agora poder, autoridade dada pelo próprio rei Assuero. Porém, a Bíblia vai dizer que Deus trabalhou na vida de Mardoqueu. E quando ele trabalhou, ele se levantou e deu vitória a Mardoqueu. E a forca que o Amã preparou para o Mardoqueu, para que ele fosse enforcado, para que ele morresse, foi a mesma forca que o rei Assuero determinou para que o Naamã fosse enforcado. Então eu queria dizer para você, não importa se alguém estiver cavando cova para você cair, não importa se alguém estiver oprimindo você de uma forma que possa deixar ou tirar você, não é, do seu lugar. É só uma ameaça. Deus vai se levantar e vai colocar a salvo você, porque Ele é fiel. Acredita nessa palavra, confia, recebe essa palavra de Deus, porque Deus vai te dar vitória. E aquele que se levantar contra ti, nenhum prosperará, porque a Bíblia diz assim, ó, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus ajude você e que o Senhor está se levantando para te dar uma grande vitória nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, e quem acredita diz amém do outro lado. Deus abençoe todos os novos inscritos, Deus abençoe cada um da nossa comunidade, que o Senhor abençoe ricamente vocês e Deus tem uma bênção, uma vitória especial para você que está sendo oprimido. Se prepara para cantar o hino da vitória, porque a vitória é tua, em nome do Senhor Jesus Cristo.